Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Estamos lá no nosso site, saiba tudo sobre o programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra as nossas temáticas que discutimos recentemente para você acompanhar quantas vezes quiser e também divulgar aí nas suas redes sociais. E falando nelas, os links estão aqui embaixo da página. Bom, trabalhar com estranhos é parte da rotina de muitas pessoas no início das atividades em alguma empresa. Com o tempo, você se integra, acaba aprendendo junto e, quem sabe, até transforma colegas em amigos. Mas e se esse espaço for cheio de profissionais diferentes a cada dia, onde cada um desenvolve atividades para variadas empresas? Bom, esse é o desafio cheio de oportunidades para quem adota o coworking como ambiente profissional. O objetivo é incentivar a troca de ideias, compartilhamento, o networking e colaboração entre diferentes profissionais que podem ser de diferentes áreas. Bom, tudo isso presencialmente realizado em um escritório físico. Já outra modalidade que tem aí atraído muitos outros adeptos é trabalhar em casa, que é o chamado home office. Esse termo em inglês aí, que na verdade é escritório em casa, se formos traduzir livremente. Então, no programa de hoje, vamos aqui discutir sobre essas possibilidades no nosso quadro Trabalho e Profissões. Bom, então, para essa conversa de hoje, recebemos aqui no estúdio o Jorge Pacheco, que é fundador da Plug Coworking, que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado pela presença. Também conosco, ao meu lado aqui, está a arquiteta Cissa Feraccio, ela que trabalha em casa. Tudo bem, Cissa? Bem-vinda. Obrigada. E ainda conosco a Gabriela Javier, que é coleguinha, jornalista. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem. Bom, e você em casa, aí, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar o nosso bate-papo, ouvir os relatos dos nossos entrevistados e refletir aí como tudo isso pode influenciar no seu dia a dia. Bom, para a gente começar aqui, eu quero começar ouvindo o Jorge, que vai falar para a gente sobre o Plug Coworking, que é um espaço em São Paulo que reúne diferentes profissionais. Fala um pouquinho do conceito, o que é a ideia de reunir esses profissionais lá na Plug? A ideia é criar um grande espaço, né, que a gente chama um hub, um epicentro, onde tem os mais variados profissionais e estimular, né, criar uma cultura de colaboração, onde todo mundo, acima de tudo, é nosso papel conhecer muito bem quem está lá dentro para poder fazer introduções, apresentações entre eles. E dessa forma está estimulando as pessoas a trocarem. Então pode ser que tenha um arquiteto, um web designer e eles se conhecendo poderem fazer um trabalho juntos, um publicitário que ou participa junto no projeto ou origina um novo projeto para ser desenvolvido em conjuntos. Então é muito presente assim, no nosso espaço esse estímulo da cultura da colaboração. Muito bacana. Deixa eu aproveitar e já mostrar o site para você de casa acompanhar aí um pouquinho mais sobre essa ideia. Você pode acessar o plug.co para aprender aqui sobre quem são esses plugados que trabalham de forma colaborativa e ainda que iniciativa que incentiva o uso de bike, explicando um pouco mais o que é o sentido do coworking, né, de compartilhamento de espaço e recursos de escritório para diferentes atividades. Agora, Gabriela, como jornalista, você já passou por redações, né? Para quem não sabe, redação é o escritório dos jornalistas, onde a gente trabalha aí produzindo os textos, produzindo as reportagens que são exibidas na TV, por exemplo. Qual foi aí a mudança para você quando deixou de lado esse espaço, né, que fez parte da sua carreira na forma inicial, que é a redação jornalística, para trabalhar no espaço compartilhado com profissionais de outras áreas? É uma transição pesada, né? Importante, exatamente, é o que você falou, redação. E redação, para quem não sabe, quer dizer, além de ter muita gente, é aquela correria. E muito barulho o tempo todo, o telefone tocando. Exatamente, você preocupado com 30 mil coisas e tal. Então, você se acostuma e até é obrigado a se acostumar a trabalhar nesse ambiente em que, enfim, não tem aquele silêncio, aquela concentração. Você está ali e, ao mesmo tempo, você está preparando alguma coisa aqui, cai um prédio, você tem que parar tudo e sair correndo, enfim. Então, eu já vinha acostumada
acostumada um pouco a isso. Entre redação e ter um espaço de coworking, eu comecei a trabalhar sozinha, no início com uma sócia. Então, eu tive essa adaptação no meio do caminho. De mundo de trabalho. E era muito estranho, aquele silêncio no início, enfim, mas depois se acostuma. Mas, basicamente, eu acho que são diferentes situações em que o que está em volta de você influencia diretamente no que você está fazendo. Então, assim como na redação, você está ali fazendo a sua coisa, mas tem 30 mil plantões e o internacional, o esporte, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, no coworking também. Em volta de você tem várias outras pessoas que também estão fazendo talvez algo parecido com o seu, talvez algo que não tenha nada a ver, e de alguma forma o que está acontecendo em volta vai te influenciar. Seja porque alguém ali teve uma ideia incrível e celebrou, seja porque faltou luz, enfim. Por mais diferente que seja, você está, de novo, num ambiente em que tudo que acontece em volta interfere no que você, positivamente ou negativamente, mas enfim, você se sente mesmo dentro de uma coisa mais conectada. Bom, nesse sentido, vamos colocar na tela aí um outro site, que é o do Coworking Arpoador, aqui no Rio. Aqui é uma página inicial que vocês também atualizam as novidades na rede social, né? A gente usa mais o Facebook, que é Facebook/Coworking Arpoador. Essa página, na verdade, é mais um formulário de informações, enfim, para as pessoas entrarem em contato, mas é na rede social mesmo que a gente coloca, enfim, matérias, coisas que têm a ver com esse tema, que acho que é mais ou menos o que a gente vai conversar por aqui, né? O coworking é mais do que simplesmente um monte de gente trabalhando no mesmo lugar. Enfim, acho que esse é o tema. Legal. Né? Bom, já na outra ponta tem aqueles, como a Gabriela já mencionou, que passou por um período trabalhando sozinha, tranquila em casa. É o caso da Cissa, que está com a gente também, que resolveu não trabalhar no escritório, aí cheio de gente e tudo mais, e acabou adaptando aí a sua rotina de trabalho ao home office, como eu já falei também, essa expressão em inglês, para definir quem pode trabalhar em casa. Agora, Cissa, tomar essa decisão nem sempre é fácil, né? Com outras pessoas com quem eu já conversei, sempre há a questão, bom, em casa eu organizar a rotina do trabalho fica mais complicado, eu posso acabar sendo não tão produtivo. Como foi para você tomar essa decisão? Eu trabalhei num escritório de arquitetura por um tempo, até eu tomar a decisão de que eu queria abrir meu próprio escritório e começar nunca é fácil, para mim seria caro alugar um lugar. E na época eu cheguei a ver coworking, mas eu achei que não tinha a ver com o que eu estava querendo, porque no meu caso eu acho que o cliente é bem tradicional, é uma coisa mais específica. E aí eu acabei optando por trabalhar de casa, pelo home office. Para mim deu super certo, funcionou desde o início, na época eu até morava com os meus pais, e eu não tinha um ambiente separado, era só uma mesa, né, um espaço dentro do meu quarto. E ainda assim funcionou muito bem e eu comecei a perceber que os clientes não queriam me encontrar no meu escritório, eles queriam que eu fosse até eles. Então, na verdade, para os clientes não fazia diferença se eu tinha um home office ou se eu tinha um escritório físico mesmo. E aí depois eu casei e hoje eu tenho um escritório que é num outro quarto, que é ainda melhor e funciona muito bem. Eu acho que você tem que ser regrada, você tem que fazer seus horários, né? Porque se você não se organizar, fica muito solto e aí não funciona. Então, acho que tem que ter horário, não é porque você trabalha em casa que fica uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, né? Porque aí sim não funciona, né? Aí, ficar em casa... Não, aí das duas umas. Ou você fica em casa e não faz nada, ou você trabalha 24 horas por dia, que era o que acontecia comigo no início. Quando eu não me colocava um horário, eu acordava já vendo e-mail, já tomava meu café da manhã na mesa de trabalho, almoçava na mesa, quando você ia ver, era o fim do dia, você não tinha saído de casa, você não tinha tomado um banho, você não tinha feito nada, estava trabalhando ali desde o início. Hoje é diferente. Hoje eu tenho uma rotina, que é muito mais fácil. Bacana, você vai contar um pouquinho mais pra gente sobre isso daqui a pouquinho, porque eu quero voltar a falar sobre a Plug Coworking e esse formato, né, que para muita gente ainda pode ser um pouco confuso, mas a Gabriela já nos deu uma dica de que você pode, na verdade, se sentir inspirado pelo que está em volta, né? Agora, para quem está acostumado aí num escritório tradicional, Jorge, a gente sabe que, enfim, você está trabalhando com a mesma área, com o mesmo tipo de conteúdo, né? Você vira para o lado, troca com um colega, ele acrescenta alguma coisa. De que forma, assim, abrir-se a mente também para essas novas possibilidades do trabalho, de você não ficar fechado só ali no seu mundinho, do seu fazer, do que você já domina. De que forma, então, trabalhar com um cara que tem uma formação completamente diferente da sua, que está no projeto, não tem nada a ver com o seu, pode acrescentar o seu dia a dia?
Eu acho que é exatamente isso o mais bacana, né? Ainda mais hoje a gente está, digamos, todo mundo tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Então, por exemplo, mais que tu seja, sei lá, um exemplo aí da Cissa, né, como arquiteta, tu tem que entender um pouquinho, do site, tu vai ter que fazer o teu site para divulgar, tu vai ter que pensar, como é que eu posso captar clientes, vou usar uma estratégia de marketing digital, vou estudar uma estratégia e tudo mais. Então, tu tem que, ainda mais um empreendedor, o empreendedor tem que ser multifuncional, né? Ele tem que ser, digamos, conhecer muitas coisas para compor o seu negócio. E num ambiente de coworking, tu tem um acesso muito fácil, porque as pessoas que estão ao teu lado podem contribuir e ajudar, digamos, a tu formatar o teu produto, o teu serviço, né, tudo mais. Então, acho que isso, eu diria que é uma das coisas mais interessantes do espaço de coworking, essa diversidade e esse acesso, né, a pessoas com diferentes habilidades, diferentes conhecimentos. Legal. Agora, Gabriela, a gente também quebrar um pouco a barreira de eventualmente dizer, bom, esse cara não sabe nada da minha área, o que ele vai me acrescentar? Às vezes tem um pouco da própria postura desse profissional em saber se adaptar a esse ambiente do coworking, né? Tem, e é engraçado que a coisa acaba acontecendo naturalmente. No meu espaço, por exemplo, eu tenho uma sala grande embaixo, que tem pessoas super variadas, e em cima uma sala um pouco menor. Naturalmente, o pessoal da sala um pouco menor é um pessoal mais quietinho, eles são da mesma empresa, mas ficam lá em cima, super concentrados, todo mundo com seu fone, não sei o quê. Embaixo, que tem um pessoal que tem um trabalho mais lúdico, não lúdico, mas enfim, menos, talvez, o pessoal lá de cima trabalha com linha de código, não sei o quê, então fica naquela coisa. Lá embaixo você tem designer, tradutora, um pessoal mais de humanas, né, como a gente brinca. Mas, enfim, lá já é mais o café junto, é uma ideia enfim, eu acho que naturalmente, por exemplo, já teve gente meio chata que não aguenta, o próprio chato se sente mal no meio das outras pessoas, não é? É muito engraçado isso. As pessoas vão vendo que, poxa, peraí, eu não vou deixar o telefone com som, eu vou deixar ele piscar, atende, vai lá fora, vai para a sala de reunião. Eu acho que funciona, mas com isso, com você tendo essa disposição de saber que você está indo para um lugar onde o diferente vai te acrescentar. Eu acho que a pessoa que vai e procura isso precisa ter essa disponibilidade, né, de se abrir, de conhecer o outro. Bom, mesmo que fique lá quietinho no seu canto e não tenha nada, mas ele tem uma predisposição a isso, de repente ouvir um pedaço da conversa do outro, ajudar sem se meter, enfim, eu acho que tem de certa forma, meio que naturalmente a coisa vai se encaminhando, mas também você tem que ter uma rotina e uma coisa mais regrada, né? O espaço, a plug é maior e tal, a gente está numa casa, então tem lá a copa, então você tem que ter uma regra ali, então você tem que, né, enfim, dizer que você vai lavar o seu próprio copo, não vai deixar a bagunça da sua comida, não vai atender o telefone, então você também tem que já apresentar um tipo de regra, porque as pessoas não vêm naturalmente prontas, às vezes também não vêm naturalmente bem educadas de casa. Então, é uma mistura dessa disponibilidade que a gente falou, mas você também, como administrador do espaço, tem que botar alguns limites e colocar algumas regras para que a convivência seja boa mesmo para todos, né? Sem dúvida. Agora, a Cissa dizia para a gente um pouquinho sobre a rotina, né? Queria que você explicasse um pouco mais como você chegou no modelo atual, aí depois de um tempo, como você disse, de trabalhar às vezes o tempo todo, o dia todo, sem tirar um tempo para você, sem fazer uma pausa, ou o contrário, que é outro risco também, que às vezes você ouve até relatos de pessoas que decidiram trabalhar em casa, mas aí acabam ficando muito dispersas, aí vão ver TV, vão ler o jornal, vão mandar um e-mail para o amigo, quando vê passou o dia e não fez nada. Tem os dois extremos, a Cissa conseguiu chegar aí a um meio termo. Como é que foi criar esse modelo de trabalho em casa e ser produtiva, Cissa? Bom, já tem 4 anos que eu estou trabalhando em casa, então acho que eu já tenho hoje um modelo bem mais avançado do que quando eu comecei. E hoje o que eu faço que ajuda muito, primeiro, que eu não começo a trabalhar de pijama. Então é como se eu fosse para algum lugar, se alguém me ligar em algum momento eu precisar ir a alguma obra ou encontrar algum cliente, eu vou estar pronta. Não, você é arquiteto e urbanista, então tem muita questão de visitar os espaços dos outros também. Então, a primeira coisa é você trabalhar como se você fosse trabalhar num outro lugar. Segundo, que eu acho que é muito importante, você tirar o seu tempo de almoço. Isso é muito importante. Eu tento sair para almoçar, porque senão você fica em casa o dia todo e aí quando você vê, seu dia não rendeu ou, pelo contrário, você ficou ali enfurnada e quando você olha, o dia já passou. Então, essas duas coisas são muito importantes. E a outra coisa que eu acho muito importante é você ter um horário para começar e um horário para terminar.
Então, em geral, meu horário é de 9 às 6. Claro que isso é adaptável, mas em geral é como uma empresa. É importante você ter um horário de rotina. Outra coisa que é essencial é a coisa da nuvem, que hoje a gente aproveita muito, né? De você poder acessar tudo de todos os lugares. Se por acaso eu estiver numa obra e precisar acessar alguma coisa que está no meu home office, eu consigo. Então, acho que também a tecnologia ajuda muito a gente que trabalha de casa, né? E no caso é só você não tem só funcionários? Eu, já tive. Já teve? Já tive uma sócia que até trabalhou por um período na minha casa. E aí depois a gente cada uma acabou seguindo o seu caminho, mas também deu certo. Eu acho que deu certo de qualquer forma. Mas é legal mencionar essa questão também da tecnologia facilitando, né? No caso, Cissa, arquiteta, não tem uma secretária que vai anotar, tomar notas, tomar recados, então deixa o material dela salvo lá na nuvem, né? Que é esse espaço compartilhado na internet também, o coworking da web, talvez para os conteúdos, que ela pode acessar do celular de qualquer lugar. Então, também a tecnologia facilita para que esse modelo de trabalho também funcione. Agora, pensando na rotina, nos horários que a Cissa mencionou aqui, quero ouvir de vocês que trabalham nos coworkings, né, que são esses espaços com mais gente e tudo mais, sobre as regras. Gabriela já adiantou aqui que tem umas coisinhas aqui de comportamento que são fundamentais. A gente sabe que nem todo mundo tem a mesma forma de se relacionar. Tem uns que falam mais alto, outros falam mais baixo. Tem uns que cuidam da limpeza do espaço de trabalho, outros não. O uso do banheiro, essas coisas aí que na convivência, quando você pega, de repente, né, um advogado, um engenheiro, um jornalista, um artista, cada um tem a sua ética, a sua forma de trabalho. Colocá-los todos no mesmo espaço, imagino eu, que impõe aí uma série de desafios para quem organiza esses espaços. Começando ouvindo você, Jorge. Sem dúvida, sem dúvida. É importante estabelecer as regras e é muito importante que cada um perceba, né, digamos, não só para seguir as regras, mas perceba, digamos, o bom senso de estar num espaço compartilhado, né? Então, a gente percebe muito que as pessoas que já estão lá há um tempo, elas já entenderam a mecânica, assim como, por exemplo, elas não vão falar alto no telefone, porque outras vezes tinha outra pessoa falando alto e ela percebeu o quanto aquilo perturba os outros. Então, ela começa a baixar o seu tom, às vezes tem que fazer uma ligação, precisa falar um pouquinho mais alto, sai do ambiente, a gente tem várias salas que a gente chama dos phone booths, né, que são espaços específicos para ligações telefônicas, ou alguns lounges, que são áreas, digamos, livres, com sofá, tudo mais, áreas mais que a pessoa fica mais à vontade para ter as ligações. E é muito acho que do bom senso, assim, é claro que a gente tem as regras, né, que a gente estabelece no espaço, questão até mesmo de comida, a pessoa não levar a comida para a mesa, peixe de jeito nenhum também, que é uma coisa que aquele cheiro de peixe no escritório todo. Então tem algumas pequenas regras, mas no geral, assim, algumas pessoas chegam, né, que chegam de fora, demora um pouquinho para entender, mas também é uma questão de algumas semanas, ela já entende, já integra com outras pessoas. Mas já aconteceu de ter que chamar, assim, como na escola, passa lá no SOI para falar com o diretor, porque muitas assim, vezes. Você está se comportando mal, já aconteceu? Sim, às vezes a gente se sente um papel um pouco isso de escolinha e às vezes um síndico de prédio também gerenciando conflitos, né, entre os residentes. Mas faz parte, mas também são coisas que conversando, né, de forma adequada, tudo se resolve. Gabriela, quando eu falava, você já estava assim, lembrando de alguns casos, né? Compartilha com a gente aí. Eu acho engraçado que assim, com toda a coisa bacana e bonita do compartilhamento, né? A gente fala muito disso, né? O coworking, a gente estava até conversando antes, né? É diferente de simplesmente você ter um monte de mesa e cadeira e ponto de internet. Eu acho que existe algo além que está ligado a essa coisa toda da economia compartilhada, enfim. Eu acho que é um movimento grande que você vê na sociedade, no mundo inteiro, né? Você estava na hora que as pessoas estão querendo comer melhor, cuidar de saber de onde vem o que elas comem, enfim, tudo isso, você também está mais disposto a trocar, e, enfim, todo mundo, né, as pessoas saindo de corporações e tal, de trabalhar sozinhas, quer dizer, são parcerias maior em tudo, né? Mas nisso você acaba tendo, às vezes, essa função de babá de adulto, que é muito chato, né? Quer dizer, você vai lá, arruma o seu espaço todo bonitinho, né? Eu tô lá numa casa toda bonitinha, antiga, que lindo, que maravilhoso, e de repente você acha que, né, que pessoa adulta, profissional, que paga suas contas e sai de casa para trabalhar todo dia, entende que de repente deixar um prato de comida, de peixe na pia. Então, enfim, às vezes você eu me vi obrigada a ter que criar realmente mais regras, enfim, eu que
sou uma pessoa muito calma, muito conhecida como fofa, virei uma pessoa mais durona. Até foi bom, foi bacana, até profissionalmente para mim foi importante. E com isso também, acho que é uma coisa também muito de empreendedorismo, né? Quando o negócio é seu, você, é aquilo que você falou um pouco, a gente é tudo. Então, não só você é tudo, você também é o boy que vai no banco, você também é, enfim, eu até tenho uma faxineira, mas ela não está lá todo dia. Mas, enfim, se der um problema se entupir o banheiro, eu que vou lá primeiro. Então, você perde um pouco uma frescura que o brasileiro, classe média, enfim, tem. Exatamente. Que Outras europeu culturas, e isso, né, isso não existe. Essa coisa exatamente. de deixar lá o lixo que alguém vai pegar. Não, você é sempre responsável pelo seu lixo. Se você não levar o seu lixo, você é multado por isso, né? Que é uma cultura que no Brasil ainda parece muito distante, infelizmente. Pois é, então às vezes você se vê numa posição de estar com pessoas que são seus clientes, né? Que são pessoas que pagam pelo serviço e você se esmera, não só porque estão pagando, mas enfim, porque você acredita que todos merecem ter uma vida, e você tem que cuidar da pessoa que acha que você passa uma aguinha no copo e pendura lá e você fala que não, então eu tive que fazer... Deixa um copo lá com uma marca de batom, lavei, né? Tá ali direitinho. E aí o meu mandar pro SOI, eu mando e-mail, já é jornalista, né? A pessoa senta e vai, né? E aí eu mando aquele e-mail dizendo, realmente, é muito decepcionante. Enfim, eu me esmero e dou aquela... E sempre chamando para isso, gente, olha só, é um espaço de todo mundo. Então, assim, nada melhor para você se sentir em casa do que cuidar, quer dizer, você não está na sua casa. Exatamente, para você se sentir em casa, você tem que lidar como se... Pensar na coletividade. Pois é, então assim, é isso que você falou, né? Não vou falar alto aqui, porque quando alguém falou alto me incomodou. Então assim, eu ia ao espaço de todo mundo. Então realmente a coisa da babá um pouco é só isso, é de você entender, sentir um pouco que você está tendo que educar, mas que é isso, é educar para que o convívio seja melhor e mais produtivo e mais agradável. Aquela velha mesmo. premissa, né? O meu direito acaba quando eu começo a interferir no direito do outro. Então, se eu não quero que alguém interfira no meu dia a dia, vamos respeitar o espaço dos outros também. A gente já está aqui na reta final, tem pouquinhos minutos para encerrarmos. Eu queria só ouvir uma conclusão de vocês. Está pontuado ao longo de todo o nosso bate-papo a questão dessas novas formas de trabalho. Eu queria só uma amarração de vocês em relação a isso. A gente tem visto cada vez mais a necessidade dos trabalhadores em não estarem aí, em grande parte, né, nesse sistema 9-5 na empresa, batendo ponto, batendo cartão, de procurarem aí alternativas para o trabalho, mas sempre uma questão fundamental é a produtividade. De que forma, então, você, não estando na empresa que te cobra, te coloca ali no molde, você consegue ainda ser produtivo, Cissa? Eu acho que personalidade é essencial nesse momento de escolher qual é a melhor forma de trabalho para você. Mas eu acho que se você decidir por questões financeiras ou por escolha ter um home office, eu acho que o principal, primeiro é você deixar os seus familiares sabendo que você está trabalhando, que não é um dia, né, sem nada. E assim, chega a mãe a fazer uma visita e você está com um horário marcado para uma ligação para o cliente. Né? Exatamente. E outra coisa, até estávamos falando sobre isso antes, né? De repente você marca o rapaz da net de vir. Não, você está trabalhando, aquele é seu horário de trabalho e isso que é importante, é você saber que apesar de ser na sua casa, é o seu trabalho. Então tem que ter sempre a responsabilidade e a formalidade de um trabalho, independente de onde seja. Isso acho que é o mais importante. Para você, Jorge? No coworking eu diria que é a mesma coisa, né? A pessoa tem que criar, digamos, a sua rotina, né? O seu modo de trabalho, porque é muito interessante toda essa questão das conexões que tu abre, né? Num espaço de coworking, mas também pode causar um pouco de distração para muitas pessoas, né? Porque é muita gente que tu vê circulando, volta e meia alguém vai vir te apresentar, tu tem que conhecer essa pessoa e tudo mais. Então é importante também a pessoa saber, não só a pessoa na empresa, saber, digamos, como criar seus mecanismos, né? Para, às vezes, por exemplo, tu tem que focar, bota um fone de ouvido. A pessoa vai te ver com fone de ouvido e vai ver, olha, ele deve estar querendo concentrar, não vou perturbar. Então são algumas coisas que com o tempo também vai se aprendendo, né, a lidar nesses ambientes, né, que tem um monte de gente, né, compartilhando o espaço. E aprender a dizer um não também, não ser aí distraído por qualquer chamada. Olha esse vídeo engraçadinho que eu vi aqui, ou olha fulano que chegou ali também. Gabriela, suas dicas finais. Acho que eu juntaria um pouco do que cada um deles falou. Eu acho que tanto o trabalho em casa como essas novas formas, eu acho que você acaba, uma coisa importante é você entender que a pessoa física e a pessoa profissional, digamos assim. Saber que tem horas que são bem separadas, ou seja, que a sua mãe tem que entender que você não está lá para receber o cara do aquecedor, mas por outro lado, entender que você está ali do lado de um profissional e que isso pode gerar inúmeras
oportunidades bacanas, desde uma ideia boa profissional ou como, sei lá, carona para algum lugar que você vai. Então, é saber a hora certa de separar, mas saber a hora certa também de juntar as duas coisas. Eu acho que isso funciona bastante para trabalho e para toda essa conexão. Bacana. Então, com essas reflexões, a gente encerra o programa de hoje, que passou voando, como sempre. Então, obrigado aos três pela presença. Boa sorte aí nos trabalhos também. Obrigado. Até a próxima. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão aqui no ar, de segunda a sexta, na tela do Futura ou na internet, qualquer hora do dia e da noite. Horários e endereços aqui embaixo. Um abraço para você. Aqui embaixo, cadê? Aqui embaixo, agora sim. Um abraço para você e até a próxima.